Bem-vindo, amigos da ETEC JK. Estamos aqui no nosso primeiro podcast. Com a gente temos Tiffany. Oi, gente. O João. Você começou com a Tiffany, eu tô do seu lado, né? Ô. Temos o Wilson. Oi, gente. Nosso convidado. E o professor Paulo. Olá, tudo bem? Muito bom. Antes da gente começar, nós vamos agradecer aos nossos patrocinadores. Primeiro, Massa Fina 2, que nos forneceu esses salgados maravilhosos. Realmente são muito gostosos. Me surpreendi. Só para você ficar sabendo, salgado R$1, R$35 o cento do salgado frito e R$40 o cento do salgado assado. O telefone é 95263-1445. Fica lá na rua José Filho, 541, lá no centro de Diadema. E o nosso segundo patrocinador é o Rotary Mix. Sua casa merece. Lá você encontra tudo para o seu lar. Cama, mesa, banho, tapete, cortina, presente, decoração e um monte de coisas. O WhatsApp deles é o 915628714 e o Instagram deles é o rotarygraciosa.mix. A gente também tem que agradecer à Fábrica de Cultura e a Poieses, que ajudou a gente a produzir esse podcast, nosso primeiro podcast. Certo, galera? Certo. Agora, quem a gente vai entrevistar primeiro? Vamos começar com o Paulo, né? Vamos lá. Tudo bem, Paulo? Tudo jóia com vocês. A gente tá bem. Paz. A gente tá muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Paulo, conta pra gente sobre a sua formação acadêmica. Legal, vamos lá. Então, eu iniciei lá no técnico, só pra gente entender, eu não fiz técnico em informática, gente. A gente tá na casa, eu e o Fernando aqui, eu acho que um pouquinho mais avançada de idade, né, Fernando? Diga você, eu não. Você não, 25, né? Galerinha, dinossauro. Então estamos indo para os dinossauros, né? Mas eu comecei como técnico em Química. Então, lá em 98, eu fiz técnico em Química. Só que eu queria alguma coisa diferente, porque a região que eu morava era uma região muito de usinas, de açúcar, de cana-de-açúcar. Que era Itobi? Não era Itobi, Fernando. Casa Branca? Também não era na região. Só para a gente entender, eu morei em Itobi, eu não nasci em Itobi, Itobi não tem hospital, gente. Itobi, para quem não sabe, é uma cidade pequenininha que 9 mil nem habitantes. no mapa deve estar. 9 mil habitantes. Então, eu morei até meus 12 anos de idade ali. Eu nasci em São José do Rio Pardo, que era do lado. Tem Casa Branca, que é do outro lado. Itobi fica no centrinho, a capital ali da região, né? Mas nessa época, eu morava em Igarapava. Divisa com o Triângulo Mineiro ali, Uberaba, Uberlândia. É daí que vem esse sotaquezinho assim, mineirinho, de leve. Toda a minha região, toda a minha parte de vida inicial é tudo na divisa de Minas. Então, estou tudo ali com sotaque em Minas, tá? Mas nessa época eu morava em Igarapava. Então, eu fiz técnico em Química. Era uma região que vivia do agro e vivia da cana-de-açúcar, tá? Então, lotado de indústrias ali, de usinas de cana-de-açúcar na região. Então, fui fazer técnica em Química. Técnica em Química, para mim, foi legal, era interessante, mas não era o que eu queria. Tá? Então, eu tinha duas opções. Ou ia para engenharia civil, tá? Que aí, na hora que eu falei, eu quero fazer engenharia civil, começou aquele declínio. Quem fez engenharia civil não arrumava emprego naquele momento. Não tinha nem Uber para trabalhar naquela época, né? Vê lá, não tinha nem celular naquela época. Os tempos remotos, tá? E esse era o grande detalhe, porque assim, as profissões eram muito tradicionais, então a gente não tinha a opção de falar assim, eu vou pesquisar, eu vou abrir um Google e vou pesquisar o que é essa profissão, como funciona, eu vou abrir o YouTube de várias pessoas contando sobre essa profissão. Não tinha nem internet naquela época, então assim, a gente ia pelo chute, tá? Então eu resolvi fazer computação. O que eu conhecia de computação? Nada. Que era coisa do momento também, né? Era uma coisa assim, para vocês terem uma noção, na minha cidade tinha uma escola de informática com um computador. Tá? Nossa. Tá. Não era um computador por aluno, era um computador por escola. Na escola, tá? Depois foi ampliando esse processo. Eu lembro que quando eu comecei a faculdade, um pouquinho depois, começou a vir as lan houses, então começou a se ampliar esse movimento. Mas eu fui no chute. Então, não tinha essa percepção, foi escolher a tecnologia, tá? Então, acabei indo para ciência da computação, fui fazer faculdade em Goiânia,
Tá? Goiânia? Goiânia. Me inscrevi na PUC em Goiânia, na época aquelas provas malucas, né? Eu lembro até hoje que eram 3 dias de prova para fazer o vestibular. Não podia errar a questão porque você perdia um ponto. Então você Eu nem me lembro de vestibular, que me dá gastrite de novo. Nossa, era muito puxado esse processo. E acabei entrando na PUC. Aí eu fiquei 1 ano na PUC em Goiânia, começou a ficar muito longe para mim. Então você é um filho da PUC. É, um filho da PUC. Tá? O início da PUC, né? Porque eu não terminei na PUC. Ah, não terminou? Não, começou a ficar muito longe. Aí eu transferi minha faculdade para Franca. Nossa. Tá? Mas Então comecei. eu não sei qual que é mais rodar. longe, Franca ou Goiânia? Calma, Goiânia, Então, eu não mas sou eu- muito bom de geografia. Goiânia fica qual estado? Tá longe. Goiás. Ah, Goiás. então tava certo. Então eu tava pensando certo. Porque se de Minas Gerais... Não, Goiânia é Goiás. E aí, nesse período, então, fui para Franca. Era do lado de casa, entre aspas. Era quase 100 quilômetros de casa. Era ida e volta todo dia. Tá? 100 quilômetros? 100 quilômetros. Então, pegava um ônibus da prefeitura. A prefeitura fornecia os ônibus. A gente pegava o ônibus e ia para Franca e voltava. Então, Que chegava em vontade de casa estudar. 2 horas da manhã. Era um negócio... Porque, assim, e quando chegava em casa, era aqueles ônibus que ia deixar aluno por aluno Nossa. nas casas, Senhora. na região. Então, demorava 2 horas rodando a cidade. É que a cidade não era muito grande, era pequenininha. Tá? Esse perto do Paulo é igual ao perto do João. É perto de Mineiro, né? É, logo é. ali. Mas eu não sou mineiro. Tirinho de espingarda. Minha imagina- família é, mas eu não. Imagina que eu saí de Igarapava, fui para Goiânia, o quê? 500, quase 500 quilômetros de distância. né? Você ficou morando lá sozinho? Fiquei morando 1 ano na casa de amigos. Ah. Tá? Fiquei com alguns amigos. Era lá. uma república ou não? Era casa não, de era família casa, mesmo? Era casa. E aí eu fui fazer ciência da computação nesse período. Então, comecei em Goiânia e transferi para Franca. Tá? Então, terminei a faculdade ali em 2003. Tá? E aí comecei a saga do Mas você já procurar pensava em ser emprego. professor? Nunca, nunca. Minha mãe é professora, fala, é uma profissão que eu nunca iria escolher. Ó, nunca escolheria ser professor. E aí começou a ser a saga no emprego. Então, estou numa região de usinas. Acabei nesse período, terminei a faculdade, mudei de novo. Fui para São João da Boa Vista, lá do lado de Tobi. Uma cidade um pouquinho maior. Comecei a trabalhar dentro de uma usina, tá? Numa área de panificação da usina. Área do quê? Panificação. Panificação? Eles faziam pão? Não, eles faziam produtos para panificação. Ah, bom. Tá? É, Então porque- eles... Eu sei panificador é negócio de... É, padaria. É, Padaria é uma Eles faziam panificadora. produtos para a padaria. Então, a usina ela era numa fazenda, então ela tinha diversos setores ali. E um dos setores, eles faziam... O foco deles era produto para panificação. Tá? E é uma fábrica nova, uma fábrica que estava iniciando ali no... Que doideira, né? É uma doideira. Uma empresa de panificação no meio de uma No meio usina de uma cana-de-açúcar. fazenda. Doideira. E numa fazenda. E dentro da fazenda. Nada a ver. Dentro de uma padaria. fazenda. Então, era uma cidade chamava Tapiratiba, e dentro dessa cidade você pegava uma estrada de terra lá para chegar na fazenda, e ali tinha as fábricas ali, que era a fábrica de cana-de-açúcar, a usina para extração de açúcar e álcool. Então esse aí foi o seu primeiro emprego? Esse foi... Não, a gente... Formal, sim. Sim, Formal, depois que você se formou, né? Sim, porque até o momento a gente fazia as manutenções de computadores da cidade, então a gente ficava... Da família, né? Da família, dos Meu filho, meu amigos, dos computador não tá conhecidos. Então, parece que você faz computação, a primeira coisa que é, a família vem, meu computador não está funcionando. Meu computador, até hoje, né? Se você chega na família, nossa, meu computador está tão lento. Será que não dá para você visualizar, dar uma olhada, verifica o que está acontecendo aqui? Tá? Eu sei como é. Às também. vezes fala que o computador não tá funcionando, só liga na tomada e acha que você é um gênio, né? Nossa, ou se não é só atualizar. Vamos atualizar aqui. Ou o computador é muito velho, eles acham que você tem que dar uma solução para aquele computador de 1930 ali e tem que estar tudo funcionando, né? E o pior tinha é muito quando esse- você não consegue. Que aí fica... Pra mim é sempre mais difícil. Se fosse pros outros... Exatamente. Tá de má vontade com o vô. E aí depois eu fui trabalhar saí da Itaiquara, fui trabalhar no Nestlé, tá? Olha, só comia chocolate? Não comia. Ela gente, era lá mas em tinha- Araras? Não, aí em São José do Rio Pardo, que era do lado de Tobi. Já estava colado ali, Tobi, 10, 15 quilômetros, alguma coisa assim, tá?
Cara, Mas como eu é que você fiquei- veio parar em Diadema? Eu tô ficando Então. curioso. Você foi lá pra Goiás, Pegou 31. foi pra Franca, São João da Boa Vista. Itobi, São José do Rio Pardo. Como é que você veio parar aqui? Isso. O que aconteceu, cara, com a sua vida? Então, aí eu fui guinando. Então, da Nestlé eu saí, comecei a dar aula aquelas escolinhas de informática, porque tinha muita escolinha de informática na época. Hoje a gente quase não vê mais tem essas mais, né? escolas, não tem. Tem escola de informática ainda? Tá. Tem? Eu acho Você que é ainda tem. jovem, Você não é jovem também que você fala? Direto? sou um pouco menos jovem que você. É Só um coisa pouquinho. de 1, 2 anos, né? É, coisa pequena. Que eu saiba, não tem. Não tem, né? Uma, acho que 2 só décadas, curso. né? Nossa senhora. Então, aí Sabe eu, que você tá reprovado, né? aí eu rodei nessas escolas de informática e eu falei, nossa, eu preciso sair daqui. Interior tá difícil, não consegue emprego. Porque interior, o movimento é em cima de fábricas, tá? Hoje não, hoje já o interior está muito mais desenvolvido. Até porque a gente trabalha home office, então você consegue trabalhar para o mundo inteiro aí de casa, né? Mas aí eu peguei e falei, nossa, eu preciso sair daqui, vou fazer uma pós-graduação. E aí resolvi me inscrever numa pós-graduação de segurança da informação em São Paulo. E vim para São Paulo. Aí você já tava chegando perto de Diadema. Já estava chegando, já estou aqui do lado, encostado em Diadema. E aí eu fiquei... Já tinha família já? Hã? Já tinha família formada já ou não? Não, eu achei Tava que avulso ainda. não, no ainda mundo. estava solteiro. E aí eu vim trabalhar, acabei entrando na Atento, tá? Fui para uma área de supervisão da Atento, então fazia a gestão de... Você não ligava para as de pessoas, não, equipe. né? Não ligava, mas minha equipe ligava. Não oferecia curso de graça. Você era você. Minha equipe então. ligava ou recebia. Tá? Na verdade, o foco das minhas equipes era receber ligação. Tá? A gente fazia aquela transação entre agência e um setor de liberação de créditos do banco, pagamentos. Na época, o gerente da agência ele não ligava direto para a diretoria para liberar a transação. Então, hoje é tudo via sistema. Na época, não. Era um processo meio manual. Era meio no telefone. né? Meio no Mandava telefone. carta. Também a equipe ligava. Às vezes tinha gerente que não falava com a equipe, só queria falar comigo, porque aí eu conseguia contato direto, liberação, aqueles créditos malucos. Caramba, você é rodado, hein? E aí, nesse período, eu fui morar em São Bernardo. Tá? Então, minha família, uma parte mora em São Bernardo, vim para São Bernardo, trabalhando lá na Barra Funda, em São Paulo. Aquela loucura de trólebus, metrô, Só gostava né? de emprego longe, né, professor? Só coisa longe, né? Nada do lado de casa. Mas quando eu mudei para São Paulo, eu morava pertinho da onde eu trabalhava. E aí, nesse período, eu fiz uma pós-graduação com um colega, com o Laércio, que hoje ele não está na JK, ele está em outra ETEC. E ele falou, abriu uma vaga aqui. O que você acha de vir tentar? E aí eu tentei, passei num processo seletivo, entrei na ETEC, em seguida já prestei um concurso e fiquei na ETEC JK. Mas aí, nesse período, acabei indo para a ETEC. Quando eu entrei na ETEC, já abriu oportunidade para dar aula em outras faculdades, em faculdades ali, até eu prestar um concurso também na Prefeitura de São Caetano e ficando só ETEC e Prefeitura e saindo das faculdades. Então, foi um movimento assim de... Tá, hoje eu rodo 3 cidades no mesmo dia, né? São Bernardo, São Caetano e Diadema, mas estamos aqui. Tá? Então, foi mais nesse movimento. Na verdade, foi tudo... Nada aconteceu, sabe, programado. Foi tudo assim, vamos tentar, vamos ver o que dá. Tá? Que doideira, que volta que você deu, hein? Caramba. Muita. Menos programado rodei que o seu. muito. Tem gente aí também, né? Que é menos programado que o seu. Vai sendo jogado por aí. Não? Não sei de nada. Vamos falar com o Wilson, então, agora. Então, nós queríamos saber... por que você escolheu esse curso? Para quem não sabe, né? O Will faz TI. Normalmente falam II, porque é informática para a internet, mas chamam de TI. É por que você escolheu esse curso? Primeiramente, queria dar uma boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Mas e se o pessoal estiver assistindo de noite? Ou de manhã. E agora? bom E dia ou agora, boa noite. Will? Para mim é à tarde. Vamos lá. Eu escolhi esse curso porque, na realidade, eu nem ia fazer informática. A primeira ideia, o primeiro curso que eu me inscrevi era para fazer administração, que era o mais semelhante a ciências contábeis, que era algo que eu estava bem afim de fazer na época. Mas, assim que eu passei na prova, estava comentando com um amigo meu que já estuda em uma das ETECs. Eu diria que é a concorrente nossa, a lá de São Caetano. Fala o nome não. Então,
A gente era colega, a gente estudou muito tempo junto. E aí, ele estava fazendo desenvolvimento de sistemas. E eu falei para ele, cara, eu tô meio indeciso. Eu faço informática mesmo ou eu faço administração de qualquer jeito e tudo mais? Aí ele me falou, cara, faz informática porque a grade de IDS e a grade de informática é muito parecida. Então, a gente vai estudar junto os mesmos temas. E assim que eu entrei, e quando o tempo foi passando, eu fui me acostumando com tudo, cara, eu vi que foi a melhor decisão que eu tomei, porque não seria legal eu estar fazendo administração hoje. Tanto que, desde muito tempo atrás, eu venho flertando com tecnologia, entendeu? Eu já tive colegas que a gente estudava junto, a gente foi para eventos de tecnologia junto, na escola particular que eu estudava. A gente tinha aula de robótica, então era algo que eu sempre tive muito contato com o tempo, sabe? E algo muito especial hoje estar cursando isso e querer trabalhar nessa área. Will, como é que você ficou sabendo do curso? Então, foi graças ao meu pai e creio que a maioria das pessoas que entraram lá foi por causa de familiares. Ele me recomendou, falou, faz ETEC, vira agente. Seu pai fez ETEC também ou não? Sua mãe? Não. A minha mãe, ela veio para São Paulo quando era jovem, só que já faz tempo isso já, e meu pai, ele disse que tentou fazer numa época, só que ele viu que o horário ia ficar muito ruim e ele decidiu não fazer mais. Mas foi isso porque eu escolhi o curso. Meu pai me recomendou fazer ETEC, foi aí que eu conheci, e a escolha do curso em si foi por causa de colegas. Tirando alguns professores, assim, que eu não quero falar quem, você está gostando do curso? Tirando algumas matérias, assim? Ah, sim. Nem um pouco, é muito ruim. Não, brincadeira. Eu tô gostando muito, eu acho que é um tema muito legal. Eu creio que seja muito terapêutico para mim, sendo sincero. Quando eu sento no computador e começo a mexer nas coisas, até aqueles erros, todo mundo tem aquele erro, né? Aquela linha de código errada. Ponto e vírgula. Aquele ponto e vírgula, ai meu Deus. Maldito. E mesmo com todas as dificuldades, eu acho que é muito terapêutico para mim eu fazer. O que tem um ponto e vírgula que eu não tô ligado? É PHP. Você não falou que sabia de programação. Não, o que tem um ponto e vírgula? Qual o problema de aportar o ponto e vírgula? Porque se esquece, dá tudo errado. Não executa o código. Aqueles que não sabem de TI, a gente tá anulando, beleza? Só pra gente ter isso, nosso núcleo aqui. Você tá se esforçando para ser reprovado mesmo, né? E ele, não. O pessoal de ADM, não vou assistir o podcast, então. Você falando em robótica, eu lembrei da briga que... Como que é? Luta, né? Você fez, você falou. Sim, mas sempre verdade. que você fala, eu lembro daquele clipe que eu sempre falo do clipe, mas eu não lembro qual a música. Tem um clipe que um monte de robô luta, tenho certeza, eu vou achar um dia. Sim. Esse dia, na verdade, só explicando exatamente o que aconteceu, foi um dia em 2018 que, aliás, foi em São Caetano, eu acho que é um lugar que estava tendo um evento de robôs e com bastante tecnologia e tudo mais. E teve um campeonato de luta de robôs, como se fossem karts que eles controlavam, entendeu? E, aliás, é um evento que tá tendo quase todo ano. Eu tava para ir esse ano, só que... Aonde que era esse evento? São É Caetano. na escola de Centro Digital. De São Caetano. Ó, o professor já conhece já. Paulo conhece tudo. Eu conheço porque eu trabalho na rede. Que loucura também, né, professor? Trabalho na Você rede, chega em qualquer já lugar participei. conhece o Paulo? Já participei dos eventos ali, então tem muito Capaz da evento, gente muita ter se competição. trombado e só se conheceu. Exatamente. Lutar no robô contra robô. E assim, eu tô gostando muito de fazer o curso, eu gosto de todas as matérias mesmo, até com a questão dos professores e tudo mais. Só que, sendo bem honesto aqui, de verdade mesmo, de coração, acho que não tem nenhum professor que eu desgoste, sabe? Todos eles são muito legais, todos explicam bem, cada um tem a sua matéria, seu jeito de explicar, a sua dinâmica. O Fernando tem uma dinâmica incrível, o Paulo tem uma dinâmica muito legal, muito técnica também. É isso aí. Não, é sério. Quem não puxa o saco, puxa a carroça. É isso aí, Sim, vai nessa. pode citar o nome de outros professores ou a gente mantém por aqui? Não, tá bom. Aproveita que a gente chega, vamos mudar de assunto. Aproveita que a gente não fechou a nota ainda, né, Fernando? Aproveita. É verdade. Não caiu as notas ainda. Uma próxima pergunta pro Paulo. Tá. Paulo, você contou bem resumidamente, mas diretamente, qual foi seu primeiro emprego? Assim. Então, meu primeiro emprego foi dentro da usina. Eu trabalhava dentro de um processo de panificação. Era fábrica, gente. Ah, sim. Tá? Então, não era nada de tecnologia, nada de
de outro mundo, era um processo fabril mesmo, aquelas máquinas invasando o produto e a gente olhando ali, fazendo gestão desses produtos. Quando você virou professora, a primeira vez que você botou o pé na sala de aula, que tinha um monte de gente olhando para você, esperando alguma coisa de você. Como é que foi? Foi eu acho meio... que não só a primeira vez, mas os 6 meses foram terríveis. 6 meses, porque sim, você não tem experiência, você não tem didática, porque didática não adianta falar, nossa, eu nasci para ser professor. Não é assim. Você aprende no dia a dia. Cada um, que você falou, cada professor desenvolve o seu método de dar aula, a sua dinâmica, o seu dia a dia de aula. Então, não tinha nada disso. Então, eu acho que os primeiros 6 meses foram terríveis, tá? As piores aulas do mundo, acho que é um professor nos primeiros 6 meses de aula. Se você falou disso, é porque você sentiu isso também. Quando eu comecei a dar aula, foi engraçado, porque quando você tem um plano, né? Então, você tem um monte de coisa para você dar para os alunos. E eu cheguei e comecei a falar. Deu 3 semanas, tinha acabado o assunto do ano todo. Eu não tinha mais o que dar de aula para os alunos. Depois que eu descobri que você tem que ir devagar e tal. Eu era um péssimo professor no começo. Péssimo. Você quer fazer o aluno engolir aquele conteúdo de qualquer maneira, né? Vamos guardar. Tá. Você sabe que ainda não passei as notas, né? Então fica... Vou tomar uma aguinha. Bom, a próxima pergunta para o Will, se esse foi o seu primeiro contato com a tecnologia. No curso. Como havia dito, acabou que não foi. Só que meu primeiro contato com tecnologia, acho que pegando assim na mão de verdade para mexer mesmo, foi, por mais bizarro que pareça, foi jogando videogame. Porque, assim, eu era uma criança que não usou aquele tipo de criança. Nossa, que bizarro. Nossa. Acho que todo mundo começa assim, mas eu também foi um PlayStation 1. todo mundo, né? Professor... eu tô querendo dizer na parte mais... Não conta a nossa época, não. Que era Professor no existia. Atari. Licença, só uma perguntinha. Tinha videogame na época do Adão? Assim, vamos continuar. Tá muito engraçadinho esse rapaz. Meu contato com tecnologia, assim, foi jogando videogame, porque eu tinha bastante tempo livre, só ia pra escola e ficava jogando. Então, eu pegava um jogo só que eu jogava demais ele. Então, eu ia descobrindo coisas dentro do próprio jogo que eu queria entender. Só que como eu era criança e tudo mais, eu não entendia. Então, mexer com bugs do jogo, mexer com erro gráfico e tudo mais, até nisso eu me enfiava, entendeu? E foi com esse tipo de contato que aos poucos eu fui crescendo. Aí meus pais adquiriram um computador, eu comecei a mexer, aquela coisa da internet e tudo mais, um monte de coisa para ficar mexendo, e era uma criança que só mexia no YouTube e tudo mais, não sabia nem baixar coisa dentro do computador. Então, foi assim. E também teve na escola, na particular, quando eu tinha aulas de robótica, que a gente pegava um robô. Aliás, foi o senhor que falou do EV3, né? Do EV3. Isso. O que é o EV3? O EV3 é um modelo de robôs em Lego. Ah, de Lego. É um robô na verdade, é um kit para competição. Então, dentro desse kit, você consegue montar um monte de robôs. Que legal. Acho que os 3 entrevistadores agora estão perdidos. Sim, o EV3, ele é montado com peças de Lego, tem o núcleo dele, assim, que é o EV3, e a gente consegue colocar um monte de coisa nele, consegue colocar sensor de cor, consegue colocar sensor de movimento, e é um negócio incrível. Só que eu nunca fui muito bom de montar esse Lego, fazer a parte mecânica da coisa. Então, eu fazia o quê? A gente tinha uma sala com os motores, né, com os EV3, em cada mesa tinha um, e o meu grupo, com os meus colegas, a gente separava, todo mundo vai fazer essa parte, só que o Wilson, ele tem que ficar na parte da programação. Mas peraí, como é que você não conseguiu encaixar o Lego? Eu não tô conseguindo entender isso. Então, é porque é uma coisa que nem até hoje eu não entendo. Só que, por exemplo, teve no 7º ano, 2019, a gente fez campeonato de cabo de guerra. Aliás, eu até tenho um vídeo aqui, se eu tivesse lembrado antes, eu tinha colocado aqui para passar. É um cabo de guerra onde a gente fazia 2 motores, 2 carrinhos, a gente amarrava uma cordinha e o carrinho que conseguisse empurrar o outro ganhava. Só que era só programar com a mesma força. Como é que fazia? A gente aprendeu em sala de aula que com engrenagem, a força que você faz é dividida pela metade. Então, se eu colocasse 100 de força para ele na programação, ele precisava de 50. Ou seja, a velocidade dele era dobrada.
Era só cálculo. Uau, Era desse mas é jeito. legal, porque é na prática, né? Tô me Sim. sentindo leigo Quanto agora. mais engrenagens tem o carrinho, mais forte ele fica e mais lento ele fica. Quanto menos engrenagem, ele vai correr mais rápido e vai ter menos força. Exatamente. Vai ter um E o motor nosso- 1.6, 1.4, 1.6. A gente... E para fazer isso no robô, eu demorei muito tempo para aprender. Eu aprendi só depois desse campeonato, entendeu? Agora, na parte da programação, a gente tinha que fazer tudo, colocar tudo em bloco de ciclo. E não é como hoje que a gente faz os códigos, não. Era um negócio muito mais simples de mexer na programação. Só que como a gente não tinha aula de robótica todo dia, eu não tinha esse contato. Mas foi aí que tantas você vezes pra pegou testar. gosto pelo negócio. Foi. O amor veio aí. Principalmente na parte de programação, a parte que faz a coisa funcionar, né? Não o visual e tudo mais, o que faz funcionar por trás, né? E aí eu apaixonei e foi acontecendo as coisas. Agora tá tirando de letra. Mais perguntas. Tiffany, você não fez nenhuma pergunta ainda, mocinha? Claro que eu fiz. Você não está prestando atenção em mim? Não, porque eu não consigo te ver daí. Até que eu fico um pouco para trás aqui. Professor, me fala o que você está achando como que está o nosso meio da tecnologia. O mercado? O mercado. Eu acho que hoje está muito forte. Foi mais forte, eu acho que o ápice da tecnologia foi no período de pandemia, tá? Mas imagino que ainda, vamos pôr, o estado de São Paulo tem algo em torno de 120 mil vagas abertas. Então, assim, é um mercado que se demitiu muito agora, recentemente. As big techs aí acabaram mandando muita gente embora, mas, por outro lado, tem muita empresa contratando, mas muita mesmo, tá? Imagina assim, ó, eu sempre coloco, a empresa ela quer reduzir custo. Para reduzir custo, precisa diminuir funcionário. O maior custo da empresa é funcionário. Para mim tirar funcionário, eu tenho que informatizar o processo. Eu tenho que colocar tecnologia. Para colocar tecnologia, eu tenho que contratar empresas de tecnologia. E assim vai, gira o ciclo. Então, assim, tem um mercado muito forte, tem uma dificuldade muito grande de contratação de profissionais capacitados. Ganha bem? Tá. Tá ganhando bem? Quanto ganha uma pessoa que começa? Um júnior? Um professor... Não, professor não. Um júnior, um profissional júnior. estagiário, Vamos pegar técnico. um profissional júnior de desenvolvimento de sistemas. Eu acho que menos de R$3.000, R$3.500 não começa. Já é um bom salário, né? Bom salário. Você, na hora que chega a sênior, você tem vagas aí de desenvolvimento a 18 mil, 17 mil, depende muito do seu perfil, da sua experiência, mas tem vagas pagando muito bem no mercado. E eu ainda até brinco com os meninos que se você pegar como assalariado, profissional assalariado, não vamos comparar com empresário, porque empresário eu posso abrir uma empresa de coxinha e eu virar uma big de uma empresa de coxinha. Tô falando em coxinha, tá? deixa eu pegar uma aqui. Mas como assalariado, eu não vejo um mercado com salário tão alto como o de tecnologia. Tá? E nem a nível da quantidade de pessoas que estão contratando. Tá? Se você não vê a quantidade de vagas nas outras áreas como tecnologia. É muita vaga. Mandou-se muita gente embora? Mandou-se. Mas essas pessoas já estão sendo realocadas, porque tem muita vaga aberta. E a inteligência artificial? Você acha que vai roubar o emprego dos programadores? Eu acho que não. Você acha que vai ser mais ajudar. um copiloto do que Eu acho que vai substituto? Vai ajudar muita coisa. Porque imagina, você vai mandar a inteligência artificial desenvolver muita coisa, ela não vem 100% pronta, ela vem num protótipo ali, tá? Tem que corrigir muita coisa, só que a correção também é muito mais demorada, porque quando você constrói um produto, você sabe que você construiu. Quando alguém construiu, você tem que fazer a correção, é um processo um pouco mais lento. Você tem que entender o código para poder fazer as correções ali. Então, eu acredito que a inteligência artificial não roube vagas. Eu acho que ela entra como uma facilitadora, se a pessoa souber trabalhar. Só Tá. abrindo um parênteses também sobre esse tema, quando a gente está fazendo a programação, a maioria dos professores não recomenda a gente usar a inteligência artificial para criar os códigos.
Só que a gente já, pelo menos falando de mim, eu já usei algumas vezes. Pode ter certeza que todo mundo usou. Você usou algumas vezes? Algumas O professor vezes. está aí te olhando, hein? Algumas vezes. Eu realmente usei algumas vezes, só que não... A efetividade do negócio é realmente muito desfalcada. Quando é um negócio muito específico que você não sabe resolver, eu deixo a dica, né? Pode usar uma inteligência artificial quando é uma explicação específica de um comando, de uma tag. Agora, quando é algo muito mais abrangente, uma pesquisa mais apurada e um trabalho muito mais manual, muito mais olho no código mesmo, fica muito melhor do que você mandar uma inteligência artificial criar, entendeu? Só um parênteses aqui. É que ela não faz tudo sozinha, né? Não faz. Não. Por exemplo, você vai fazer um trabalho de pesquisa, vou montar uma monografia. Tá? Então, você vai lá, desenhou a pergunta para ela gerar a monografia, porque ela não gera a monografia se eu não souber elaborar bem o questionamento. Mas vocês já viram as citações que vêm? As citações vêm assim, ó, site fulano de tal... ele não vem com uma citação do artigo tal, Isso então, é o Bing que faz isso, né? Porque o ChatGPT nem isso faz. Não faz, o Bing faz, tá? Então, assim, agora a Google promete fazer também. Mas, Bard, assim, por mais avançada que esteja a inteligência artificial, ela ainda tem as limitações, ela ainda não entende o processo. E quando você fala do código, esse é o detalhe. Eu posso até programar um determinado código. Legal. Se eu não entender aquele código, como que eu vou inserir dentro do meu processo? Tá. Eu falo que a minha experiência com a inteligência artificial é que ela é mais um copiloto mesmo, um ajudante. Eu falo que ela é meu estagiário. Sabe aquela coisa chata que você não quer fazer? Manda fazer, ele faz... E ele faz mais ou menos, vamos ser sinceros, não fica perfeito. Você tem que Mas fazer aí as você correções. corrige, é bem mais rápido do que fazer tudo do zero. Então, eu adoro o ChatGPT, é o meu coleguinha. Opa! Eita, vai quebrar a cama aí. É um brinde. Eu acho que o Bing, ela tá... Eu fiz uns testes no ChatGPT e no Bing, eu acho que o Bing tá levando uma certa vantagem aí em alguns aspectos. Tá? Eu ainda não fiz esse teste, não. Tem algumas extensões que você baixa no navegador, faz a instalação e consegue fazer a gestão do Bing. Eu achei muito legal. E no aplicativo, né? Então, você consegue fazer muita coisa ali. Mas é que você falou, ela é muito mais um estagiário, não é nem um auxiliar, é um estagiário mesmo. Ele é meio burrinho, não sabe muito o que fazer então, direito. Assim, ele não sabe fazer também porque não é todo mundo que sabe fazer o questionamento. Porque ele consegue construir muita coisa, mas tem que estar muito bem elaborada a pergunta, tem que induzir ele a trazer as informações. Mas, mesmo assim, as informações que vêm ainda são limitadas. Então, não acredito que domine o mercado. Até porque, imagine assim, o mercado ele é meio pulsante, uma engrenagem viva. Se eu começo a tirar emprego de todas as áreas, incluindo tecnologia, eu também não tenho ninguém para comprar. Tá? Eu tiro o salário, tirando o salário, eu não tenho movimentação de mercado e aí fica um negócio meio esquisito. Eu até posso produzir, mas eu produzo para ninguém comprar. Tá? Então, tem que ter uma movimentação de mercado. Tem que ter uma... O Will já usou o ChatGPT para fazer trabalho? Qual trabalho? Da Não sei, um trabalho. Da ETEC ou da escola? Não sei. Já usou, né? Qual que você... Já usou nos dois. Já usou nos dois? Não precisa mais responder, né? Já usou nos dois, né? Eu diria que não. Mas fica a critério do pessoal de casa decidir. Usou, que eu sei que usou. Sabe o incrível, Fernando? É quando você está trabalhando, passa um trabalho para o aluno, e o aluno às vezes pergunta, vou dar um exemplo aqui, eu estava fazendo um questionamento com os alunos no PTCC, e aí eu falei, então, na hora que você entra numa leitura tipo Machado de Assis, o aluno pergunta, quem é Machado de Assis? Tá? Ele não conhece o Machado de Assis, mas no outro dia... te vem com um texto perfeito. Sem erro de português, né? Quase sem erro de português. Você fala, nossa, de onde que surgiu esse texto, gente? E aí você começa a fazer uma leitura com o aluno, porque eu quero que ele me explique aquele texto, né? E aí ele não sabe explicar o texto, sabe? Ele não sabe explicar o que está ali. Fala, mas por que você está direcionando para esse objetivo? O que significa esse objetivo?
Aí ele para, trava. Não, nem explicar, porque ele trava ali, ele não consegue. Não sai nada, né? Mas essa parte eu consigo dar uma enrolada nos professores, sim. É questão que você tem que ler, né? O que você vai, pelo menos, pra você Claro, saber alguma coisa. Claro. Se ele perguntar pra mim, eu tenho que saber dar uma Exatamente. enrolada, né? Bom, a próxima pergunta pro Will é quando você percebeu que gostava da tecnologia, que você queria ir pra esse mundo? Cara, pra ser sincero, isso é uma boa pergunta, porque demorou muito tempo para eu realmente descobrir que tecnologia era a área que eu iria seguir, né? Porque até o ano passado, na verdade, eu estava muito indeciso do que eu realmente ia fazer, no que eu ia cursar, qual tipo de curso eu ia fazer, tanto que a minha rotina diária nem cabia tempo para fazer nenhuma espécie de curso, sabe? Só que aí eu comecei a ver alguns vídeos, apenas por interesse próprio, eu vi que eu estava gostando, vi que eu estava entendendo a maioria das coisas, que não era aquela coisa de aquele bicho de 7 cabeças, que você precisa saber matemática avançada para saber de tudo. Então, eu fui vendo que era algo que eu realmente gostava bastante. Aos poucos eu fui estudando por fora, bem de leve, um Pythonzinho básico, lógica de programação simples. E aí eu falei, cara, vou entrar na ETEC para fazer o curso. Nem que eu não goste no caminho, mas vamos entrar para fazer. E teve aquela coisa de eu fazer administração, ou fazer informática. E assim que eu comecei a fazer informática, que eu comecei a mexer, aí me apaixonar na coisa de verdade, realmente foi ali que eu peguei muito gosto e falei, não, essa é a área, entendeu? Então eu diria que tem um aninho aí que eu realmente me decidi. Sempre que falam de Python, eu lembro daquele aluno lá, mas não vou falar os nomes não. Vamos deixar desse jeito. A próxima pergunta para o Paulo. Paulo, me conta sobre a sua experiência na ETEC, sobre como você chegou, o que você acha. Então, eu já estou há 12 anos dentro da ETEC, tá? Então, em algumas, igual a Fernanda, a gente nunca fica num local só, né? Mas eu acho que a ETEC é minha experiência, eu acho que é uma construtora muito forte de conhecimento, tá? Então, ela agrega muito na vida dos alunos, tá? Eu, como ex-aluno da ETEC, eu falo que agrega. Professor, mas você fez química. Cara, vocês não têm noção tanto que química me salvou, porque é puro cálculo química. E na hora que você vai para a ciência da computação, é cálculo, tá? É quase um curso de engenharia dentro do curso de tecnologia. Então, eu acho que ela agrega muito. Eu acho que um aluno que faz ETEC, ele está na frente dos outros. Ah, professor, mas eu estou indo para uma faculdade boa. Legal, mas você fez ETEC. A sua probabilidade de entrar no mercado já no primeiro semestre é muito maior do que os outros que estão iniciando direto na faculdade. Então, acho que eu dei aula na faculdade durante alguns anos e eu posso atestar, os alunos da ETEC, sinceramente, são mais bem preparados que alunos de muita faculdade por aí. Bem mais preparados. Sim. Porque tem um vestibular, o processo seletivo não é tão simples assim, e a escola também não é tão fácil assim. Exatamente por nós sermos professores do Estado, assim, a gente não tem a obrigação de passar aluno, nada dessas coisas. Então, a gente força um pouquinho mais a barra, né? E aí o aluno acaba tendo um critério mais rigoroso para passar, né, nas matérias. E saem alunos excelentes. Olha o que estamos fazendo aqui, né, para passar na matéria. Pois é. Para quem não sabe, isso aqui é um trabalho, né, da minha matéria, inclusive. Por isso que eu estou aqui, para vigiar, ver se eles estão fazendo direitinho. O legal, assim, e principalmente para quem entra junto com o ensino médio. Porque aí vai criando-se uma cultura. A ETEC traz muito esse movimento de mercado de trabalho, porque todos os projetos que estão envolvidos, eles são bem baseados no dia a dia de trabalho, né? E a maioria dos professores também trabalha no meio, né? Então, sim, isso faz uma diferença grande. Quando você pega um projeto que um professor de desenvolvimento deu de alguma disciplina ali e vai agregando outras disciplinas ali, e às vezes você nem percebe, mas é um movimento de uma empresa mesmo, né? Na hora que você pega um back-end, fazendo um outro aluno fazer o front-end, fazer um outro aluno fazer a estrutura de banco de dados e depois agregando esse projeto, fazendo o sistema funcionar, é bem no movimento de empresa. Tá? A estrutura do podcast aqui que vocês fizeram é bem no movimento de empresa. Então, a ETEC traz muito isso. E eu falo, quando você entra ali nos seus 16 anos, ainda com o ensino médio,
que normalmente você sai do ensino médio para prestar uma faculdade, a sua probabilidade de crescimento ainda é muito maior, porque você moldou-se ao mercado ali dentro da ETEC, na hora que você vai para a faculdade, você tem já uma visão diferenciada. Eu acho que principalmente é isso, a visão que você entra quando você sai do médio para a faculdade, de quem fez ETEC e quem não fez ETEC. Eu acho que isso que é a grande diferença, ou esta é a grande diferença. Eu acho que a grande diferença é que para você estar na ETEC, você tem que realmente querer. Só de você ter que passar pelo vestibulinho já é uma coisa. Então, tipo, você realmente vai estar à frente. Você vai estar realmente mostrando que você quer algo a mais. Eu, por exemplo, eu estou no 3º ano e estou terminando a ETEC. Então, eu vou sair com uma carga muito boa. Tipo, uma experiência muito boa, principalmente profissional, porque eu sinto que as pessoas que estão na ETEC, elas realmente estão ali porque elas querem algo melhor, elas não querem ficar pacatas, elas não querem ficar paradas. Eu acho que esse é o grande detalhe, é não ficar parado. É isso aí. Sabe, sempre estar buscando coisa nova, sempre estar buscando aprender alguma coisa. Sim, tanto que na questão da ETEC, quando a gente para analisar, a gente tem que mesclar o ensino médio e, ao mesmo tempo, os trabalhos da ETEC, que são, às vezes, bem rigorosos. Tem a questão do podcast, tem os outros projetos que a gente está fazendo com os restos dos professores. Então, é algo que a gente tem que aprender a gerenciar. A gente não aprende apenas o que está lá dentro, a gente aprende coisas pessoais. Pelo menos eu fui crescendo muito, amadurecendo muito desde quando eu entrei. Eu aprendi a gerenciar o meu tempo melhor, aprendi a como gerenciar o trabalho da escola, o trabalho da ETEC e tudo mais. Então, é algo que a gente vai aprendendo com o tempo lá dentro, não só como conviver profissionalmente, mas como pessoa também. Agora, desculpa, pode falar. Eu acho que isso que você falou como pessoa é, assim, o mais inegável. Eu falo isso porque eu entrei na ETEC com muito medo, porque eu entrei sozinha. Né? Então, tipo, eu estava com muito medo de ficar perdida, porque você sabe que quando você não tem amigos, vai ser um pouco mais difícil você fazer um trabalho em grupo ou você tirar até dúvidas, né? E eu fiquei muito surpresa quando eu vi que, tipo, todo mundo estava meio que perdido e todo mundo se acolheu. Mesmo que, tipo, a nossa sala é uma sala grande, a gente sempre está junto, mesmo que tenha meio que grupos nelas, vamos dizer que assim, a gente é todo muito, muito junto. E eu não vejo isso só na nossa sala, eu vejo isso em toda a ETEC, até com os professores mesmo. Sim. Você falou em medo de fazer trabalho em grupo, primeira coisa que quando chegamos lá já mandaram trabalho em grupo. Sim. E não é só isso, acontece um monte de coisa engraçada também na ETEC, não é verdade? Eu estou sabendo aí que tem uma história aí que o Paulo sabe aí, tem que contar, não sei se era de um... Que história engraçada. É a história do rato. A historinha do rato é isso. Como é que foi essa história do rato, Paulo? Conta Nem aí. eu fiquei sabendo. Nossa, ali na ETEC mais tem a história, tá? Imagina que são 12 anos de ETEC. Quanto tempo você tá lá, Fernanda? A Fernanda é mais novinha nessa unidade, né? 11 anos. 11 anos, tá? Então, Nem parece. Então a gente tá mais ou menos ali. E na ETEC era assim... a parte de baixo da ETEC, ela tem uma avenida hoje. Não tinha essa avenida, então era um córrego aberto. Tá? Então, eram cheios de ratos. Para vocês terem uma noção, chovia, aquela rua principal ali da ETEC, ela ficava cheia de água. Então, subia água mesmo. Então, teve todo um movimento nesses anos. Então, aparecia muito rato. Tá? Aquela avenida da Marabras ali, na frente da Marabras? Não, aquela avenida que desce, onde os alunos saem, no portão dos alunos. Aquela ali. Rua do Mar, né? Nossa, a minha gente, tia morava ali, era um córrego. Era um córrego ali? Era, e era enorme. Sua tia morava no córrego? Grande. Não, Então, nas beiradas. chovia, o córrego subia e enchia toda a rua. E olha que a rua é de descida, mesmo assim ela enchia. Então, não de entrar água na ETEC, mas a rua ficava ali no... Empoçado ali na frente. Ficava na altura da calçada ali, ficava cheio de água. Tanto é que se você olhar as lojas ali, todas têm um degrauzinho. Tá? É verdade. E aí, nesse período de entrar rato, uma vez a gente estava tendo um TCC, ainda não era formato de feira, era um TCC, então tinha a banca de professores ali, aí tinha um palquinho, os alunos apresentavam o TCC, e lotado, imagina que todos os alunos iam para aquele pátio gigante da ETEC, né? Iam todos os alunos para o pátio, e a gente estava lá, os professores estavam em banca, tinha um grupo apresentando TCC, daí a pouco escutamos um monte de meninas gritando, tá? No fundo da ETEC, lá no fundo, lá na entrada da ETEC, todo mundo gritando. Tinha entrado um rato,
Tá? Putz, no meio da apresentação. No meio da apresentação. E o pátio lotado. Tá? Aí tinha uma vassoura no cantinho, eu catei a vassoura, saí correndo atrás do rato, igual um maluco. E aí já tinha gente correndo lá. Eu lembro até hoje, o rato entrou no meio daqueles computadores que ficam no pátio, e lá puxando mesa, empurrando o rato. Na hora que a gente conseguiu... Nisso o pessoal apresentando TCC. Não, já tinha parado tudo. Já Pelo tinha, menos, né? Os grupos que estavam no canto já tinham ido tudo para o outro lado. Estava tudo empacotado do outro lado dos alunos e a gente tentando puxar o rato ali para empurrar ele para o fundo da escola. E aí, no que a gente estava empurrando, conseguimos fazer o rato pegar o rumo do corredor ali para o fundo da escola. Um aluno me sai lá do fundo, vem correndo, me chuta o rato. Esse rato passa por cima de todos os alunos, tá? Ele cruzou o pátio inteiro da escola e ele caiu no peito do professor que estava na banca. Vocês não têm noção. E ele cai no peito do professor, e na hora que ele bate no chão, aí eu e mais um lá já viemos com a vassoura por cima, acabamos tendo que matar o rato ali no meio de todo mundo. Mas assim... Você tem uma ratada no peito. Eu fico imaginando a situação. Eu não vi o rato caindo no peito do professor, porque ele passou por cima dos alunos, eu estava do outro lado. Tá? Mas o professor brincou, nossa, matei no peito, sabe? Então, acho que talvez a história mais engraçada que eu me lembro da E aí depois continuou, aí continuaram. Não, aí depois teve que limpar tudo, e aí continuou, não teve jeito, tá? Mas foi muito engraçado, todo o movimento, e não foi assim, não foi rápido, demorou, porque o rato entrava no meio dos fios do computador, a gente ia com a vassoura, tá? Mas um aluno... Tem sempre um aluno empesteado, né? Sempre tem um endiabrado, né? Então, Bom, mais uma pergunta pro Will? Vai fazer mais uma pergunta? Sim, tem mais perguntas pro Will. Então A sua expectativa antes de entrar no curso, o que você esperava dele? Eu não esperava algo... Não um pouco mais sério, assim. Mas eu fiquei um pouco receoso com a questão mais social mesmo, igual a Tiffany falou. Com a questão de se eu ia conseguir me encaixar com todo mundo, se eu estava indo muito seco para o curso ou não e tudo mais. E foi exatamente igual você falou. Quando eu vi que todo mundo estava tendo uma dificuldade semelhante à minha, quando um conseguia, ele conseguia ajudar a sala inteira. Então, era algo muito especial também, sabe? A gente tinha nosso grupo, a gente acolhia mais gente para a gente... se divertir, fazer a nossa resenha e tudo mais, e principalmente agregar mais no nosso conhecimento. A gente veio fazendo isso com o tempo e, cara, antes do curso eu não estava esperando ser tão legal quanto é hoje, sabe? Aos pouquinhos eu fui me acostumando e eu diria que é um lugar muito especial para mim, sabe? Pensar que no final do ano, nunca mais, provavelmente. Então... Uma dele conseguiu fazer um café com o Jefferson, né? Sim, Então, a gente conseguiu fazer ele sorrir, cara. Isso é uma vitória, levou mais de um semestre. E a realidade? Eu acho que eu nunca vi o Jefferson sorrindo, nunca vi. A gente conseguiu. Já viu, agora ele tá sorrindo bastante, professor, pode acreditar. A turma de vocês já é diferente, ó. Já é especial. Tá vendo? Menos que ir não dá pra tirar. Aí a gente... Agora, a realidade do curso, como eu tô vendo hoje... Só para saber de casa, o Jefferson é um dos nossos colegas, um dos professores deles. Sim. Nossa, meu colega não, ele é meu professor. Meu colega, sim. seu professor. Sim. E a realidade do curso hoje, eu diria que é algo muito, muito especial para mim, de coração mesmo. Porque eu vou pro curso, eu agrego conhecimento a mim mesmo, eu dou auxílio a todo mundo. A questão tanto social quanto profissional dentro do curso é muito grande. A gente tem aquele foco muito grande nas matérias para conseguir entender tudo, para conseguir fazer certos projetos. Tem a questão social, com as brincadeiras e tudo mais, como o Paulo estava falando do back-end, do front-end, que é muito legal. A gente vive brincando disso, porque tem colega meu que gosta muito mais do front-end e eu gosto muito mais do back-end, entendeu? Aliás, para quem não sabe, tentando explicar o que é... Você explica para mim já. Que? Não vou falar nada. Marca a nota vermelha. Já vou tá? até anotar. Seu isso? É seu isso, esse back-end aí? O meu é o front-end. Ah, então. Eu sei o back-end, então. O front-end,
Pegando a questão das linguagens, é HTML, CSS, JavaScript. JavaScript ele é bem versátil, na verdade, só que o foco dele é muito mais no front. Front-end é o que você vê, é o que o cliente vê. Sabe aquela? Mudei a cor do botão. Meu Deus, que incrível! Uau! Tipo, ele falou pra mim. Eu tava assim Exatamente. semana passada, eu consegui mudar o meu botão, eu fiquei muito feliz. Aí eu tava assim, João, olha, mudou! Isso é o Eu achei que front-end. ela ia mostrar uma coisa muito boa. Aí ela colocou a mão em cima do botão, ela tá mudando de cor. Mas é muito legal essa questão do desenvolvimento do aluno, né? Então, essa vibração é muito interessante, porque é essa que entusiasma e que vai gerar outras motivações. Sim, é uma das coisas mais especiais que tem. Essa é a questão do front. Quando que algo é dá o- certo, né? Isso, que é a questão visual, quando você consegue fazer a parte visual do cliente, entendeu? É o que ele vai ver, são os botões, o lugar onde ele vai colocar os dados e tudo mais. Agora, o back-end já é a parte chata, entendeu? Tirando o que o cliente vê, é o que ele não vê, entendeu? Algo exemplificando de jeito mais técnico. Aliás, o professor está aqui, se eu A falar programação besteira, você me toda, né? corrige, fechou? O front-end é tudo que roda no computador do cliente. O que roda no computador de casa aí é tudo que está aparecendo. A página do YouTube que você vai estar vendo esse podcast, isso tudo que você está vendo é front-end. Agora, pro vídeo está dentro do banco de dados, do YouTube, para você conseguir acessar ele quando você pesquisa e tudo mais. Tudo isso já é o back-end. É a parte chata aí que não roda no seu computador. Roda no computador do servidor. Entendeu? Isso é a Olha. maneira mais técnica de Olha, falar, entendeu? passou de ano, hein? Viu? Linguagens- É a parte funcional, né? É a parte onde o filho chora e a mãe não vê, Isso, literalmente. Exatamente. Linguagens que são de back-end, aliás, PHP, Java, Python e banco de dados conta também, certo? Podemos contar, mas não faz parte da função. Mas aí você tem C, C Sharp, Isso. Nossa, tem uma... Tem uma infinidade. São mais ou menos umas 900 linguagens aí. Linguagem Não sei por que tanta adoidado. língua. Então, e é legal isso, por causa da... Voltando àquilo da resposta visual que a gente tem. Principalmente no front-end, a gente tem uma resposta visual muito especial. Eu lembro que teve dias que eu estava com 2 problemas no meu projeto. E eu não estava conseguindo, fazia 2 semanas que eu não estava conseguindo resolver, não estava conseguindo. E eu pedi assistência do professor Ulisses, que é um dos nossos professores. E ele levou uns 20 minutos para conseguir fazer. Teve que buscar um projeto antigo dele para mostrar para mim como é que ele fez. E aí, na hora que eu realmente consegui fazer funcionar, ficou uns 10 minutos em choque. Eu fiquei parado assim. Meu Deus, como é que tá funcionando, finalmente? Tem aquele sentimento. E isso é uma coisa muito gostosa da gente, porque às vezes é um negócio muito idiotinha, sabe? Um ponto e vírgula, umas aspas duplas que era única, uma única que era duplas, entendeu? Esse tipo de coisa muito específica. Mas quando você faz funcionar, a sensação é muito legal, né? É incrível. Nossa, é incrível. É especial demais, sabe? Legal. É divertido, né? No final das contas é divertido. É muito divertido. E é muito divertido você ver as pessoas também, sabe? É isso que eu falo. A parte social da ETEC é, assim, muito incrível, sabe? Tipo, você não tá conseguindo aí, tipo, eu mesmo. Eu sento do lado esquerdo da sala. Aí, tipo, às vezes tem alguma coisa, aí a gente vai lá pro lado direito. Gente, alguém conseguiu? Eu consegui, eu te ajudo. Aí, tipo, vai passando de um por um. Eu acho isso muito incrível, A sabe? melhor maneira de você aprender é ensinar as pessoas. Sim. Sim. Eu acho que por isso que eu gosto de ser professor, assim, porque você tem que estudar e tem que ensinar o que você aprendeu. É que você aprende mesmo. A melhor maneira de você aprender é ensinar alguém. E a troca, né? Os alunos trazem muita informação nova pra gente. Então, tem coisas que às vezes você nem procurou aquilo, do nada, eu preciso disso. O aluno, nossa, professor, já resolvi isso aqui. Dá uma olhada nisso. E a gente que é professor também, então essa troca de experiência é muito legal. Muito legal. No final das contas, vocês estão no 2º ano, certo? Isso. É legal fazer ETEC? Sim. Sim. Não é, eu sei que eu não vou falar, não vou perguntar se é fácil, porque eu sei que não é simples, não é facinho, mas é legal? Sim. No final é legal? Esse projeto aqui está sendo muito legal, Esse inclusive. projeto está sendo legal? Esse projeto Muito. faz parte do nosso trabalho. Ontem eu saí daqui imensamente feliz. E, tipo, eu postei algumas fotos daqui e aí, tipo, muita gente me perguntou sobre o que era podcast. Isso me deixou muito feliz, sabe? Ver que a gente conseguiu, que a gente tá aqui hoje
Porque a gente sabe que foi muito trabalhoso. A nossa turma sabe o quanto foi trabalhoso cada coisa que tá aqui. Não é fácil, mas é legal fazer, né? Isso é bacana. Vemos que temos amizades diferentes, né? Que me perguntaram de um jeito meio diferente, mas melhor não falar. Não. Mas Bom, nada que tenha qualidade surge da noite pro dia, né? É com esforço. É com esforço, tá? Não Isso a existe gente mágica. sabe. Não. A gente ficou com a parte do patrocínio. Professor, você não tem noção, assim, do tanto não. A gente sabia que a gente ia levar não, mas o tanto de não que a gente levou não tá escrito. Às vezes as pessoas são mal educadas, né? Muito, muito. Teve uns não, normal. Mas Sim. teve uns não que, meu Deus do Teve céu. uns não que deu até vontade de gente falar, ai, quer saber, não vou procurar mais nada. Olha, eu sei que eu não sou apresentador, só que vocês vão contar aquela história lá do japonês? Eu vou contar. Essa história pode contar, que vai ser Gente, incrível. A gente ficou com patrocínio também, eu e o João. A gente ficou quase todos A gente teve vários grupos e a gente ficou quase todos juntos. E aí a gente foi pro patrocínio sábado, porque a gente pegou o nosso sábado e a gente foi atrás de patrocínio. E aí nisso a gente chegou em vários lugares, a gente conseguiu o dos salgados. Aliás, um beijo pra moça, porque ela é uma fofa. E é muito bom o salgado, viu? Sim, Estou muito bom. surpreso pela E qualidade. aí a gente foi lá e, tipo, a gente já tinha recebido um sim. Então a gente já tava mais confiante. Então a gente falou, daqui pra frente, Só acabou. Aí a gente tava... A gente chegou numa Bem pra loja... baixo. Aí a gente chegou... A gente já tava quase pra ir embora. Aí a gente chegou numa loja... Era uma lojinha que vendia várias coisas. Então, tipo, a gente tinha conseguido decoração, a gente tinha conseguido muita coisa, a gente conseguiu, sei lá. Aí eu cheguei, oi, moça. O gerente, tá? Ela, é aquele moço ali. O moço Já não tava com com uma cara muito legal já, Não né? era uma cara muito amigável, assim. Aí eu cheguei toda felizinha, assim, com um papel, falando sobre o projeto. Oi, moço, tudo bem? Esse daqui é o nosso projeto, você quer ajudar? Aí eu fiz assim, ó. A mesma coisa que o Will fez. Ele não pegou, aí ele só fez assim. Não, obrigado. E acabou. Simplesmente. Aí eu olhei pro João, eu olhei pro Eric, a gente ficou meio perdido, assim, a gente falou, meu Deus. Só saímos. Aí a gente só saiu da loja. Tem gente que é mal educado, né? Por isso que não tá aqui nesse podcast incrível, maravilhoso, sensacional. Bom, galera, acho que já deu, né? Tem mais alguma pergunta? Tem pergunta aí, Paulo, tem? Tem mais pergunta aí? Produção, tem mais pergunta? Tem sim. Tem a caixa misteriosa. Que isso aí vai ficar pro só. finalzinho, né? Vamos. Ainda Eu não é tenho- agora, não é agora ainda? Tem que ir lá. Produção, ainda não é agora. Segura as pontas aí. Eu tenho mais uma pergunta para o Paulo. Paulo, qual é o seu conselho para aqueles que querem ingressar na área de tecnologia? Eu acho que o primeiro come. conselho é tentar entender a área de tecnologia. Então, vai lá no YouTube, vai buscar profissionais, eu vou tentar entender o que é isso que eu quero. Então, não adianta, porque, vamos ser sinceros, a área de tecnologia ela não é fácil, tá? É uma área que demanda uma aprendizagem constante. Então, não adianta você falar, eu aprendi determinada ferramenta, essa ferramenta ou ela vai mudar, ou você vai ter que entrar em outra ferramenta dentro do mercado. E muda rápido, Tá? né? Muda rápido. Tá? Se você pega, por exemplo, o Java, que é uma linguagem back-end, ela já mudou. Eu trabalho com Java desde a época da faculdade, na época que vocês nem tinham nascido ainda. Tá? Então, o assim, próprio PHP, né? O PHP, PHP, a gente já está na versão 8 do Sim, PHP. O PHP Então, recebeu a versão 8 em 2020, ontem, basicamente. E eu lembro entre aspas, né? Eu estava estudando por fora e eu vi que, em 2015, mais ou menos, o PHP estava na versão 5. Essa versão do PHP estava lotada de problema, tinha problema em todo quanto era parte, era bug aqui, era erro ali, era lotado de problema. Eles só foram atualizar em 2018 e em 2020 que veio o PHP 8, que hoje está crescendo bastante. Vários sistemas web estão usando o PHP 8 hoje em dia, entendeu? Aliás, já fica de curiosidade que o PHP, ele veio da linguagem C, aquela antigona, pai de várias linguagens, ele veio do C e foi crescendo daí por diante. Ele nem era para ser uma linguagem de programação, era para ser um sistema pequeno, entendeu? Só fica de curiosidade. quase todas as linguagens vêm do C, tá? C é a linguagem mãe aí, tá? Então... Eu devo perguntar o que é C? C é uma das linguagens mais antigas de programação e ela é da Microsoft. Ela tem dono?
Tem dono, tem. Hoje a gente já tem o C++, que é uma linguagem orientada a objetos, ela já pensa em uma estrutura de objetos. Então, eu penso em pedaços de código se conectando. Quando você fala objeto, eu imagino vaso, eu imagino... A gente imagina assim, ó, para você entender a orientação a objeto, imagina uma camiseta de futebol, tá? Então, a sua função, essa camiseta de futebol, ela tem várias estruturas. Ela tem o que a gente chama de variáveis, que são cores, por exemplo, da camiseta. Isso são os objetos? Etiqueta. Isso são variáveis. O objeto é todo um conjunto. O objeto é o conjunto, é a camiseta de futebol. Então, o objeto ele é dividido entre as estruturas de variáveis e as funcionalidades. Tá? As funções que a camiseta pode ter, sei lá, vestir, esticar, servir de pano de chão. Então, cada função ali. Quando a gente vai para o C, imagina que é uma estrutura sequencial. Então, eu leio tudo de uma vez. Então, eu leio lá o vestir, depois eu leio esticar. Quando a gente vai para uma linguagem orientada a objeto, cada um eu vou ter códigos separados. Então, se eu quero vestir, eu busco o código, ele me traz o vestir. Se eu quero usar de pano de chão, ele vai lá, busca o código, e ele vai me trazer lá o que eu quero. Então, eu começo a quebrar em pequenos códigos o meu sistema. Então, fica muito mais fácil de programar. Tá? E todas as linguagens, basicamente, a maioria das linguagens, ela vem do C, que é um pouco mais antiga. Tá? Mas só voltando à sua questão, eu acho que, assim, a primeira coisa, o aluno precisa entender, ou quem quer ingressar na área precisa entender o que é tecnologia. Então, não adianta falar, não vai fazer igual a mim. Eu estou lá em 2000, eu entrei na faculdade em 2000, eu entrei na sorte, eu entrei assim, eu quero um mercado do futuro. Fui fazer ciência da computação. Tá? Mas eu estou falando de uma época que eu não tinha computadores, eu não tinha internet. Então, a gente pesquisava o que dava ali, e eu morava no interior, então a gente tinha... O interior é muito tradicional, gente. É engenheiro, é advogado... Tá, é médico, tá? Fui visitar a faculdade, odiei medicina, quase desmaiei no meio daqueles cadáveres lá. Meu Deus do céu, é horrível aquilo lá. Tem que ter muito gosto de olhar um cadáver lá todo branco lá no formol. Eu achei legal. Eu quase vomitei lá, eu tive que sair para vomitar num barril, tá? num latão de lixo gigante fora acho que já está preparado ali, porque é um latão gigante ali do lado na saída da onde fica lá esses cadáveres, é horrível, tá? Mas as profissões lá no interior são muito tradicionais. Então, quando eu fui para a tecnologia, eu fui no susto, eu não tinha noção do que era tecnologia. Seus pais falaram, meu filho, vai ser advogado, não vai para esse caminho, isso é coisa de vagabundo. Vai prestar um concurso público, sabe? Trabalhar no Banco do Brasil. Então, assim, quando a gente... Acabamos virando funcionários públicos, no final das contas. No final, a gente deu volta e saiu no mesmo lugar, mas tudo bem, tá? Mas hoje não, hoje você tem o YouTube. Eu acho que o YouTube ajuda muito, tá? Muito para você entender um pouquinho da profissão, tá? Então, o primeiro passo, eu acho que é entender o que é a profissão, tá? Para depois ingressar. Até porque a carreira de tecnologia ela é muito ampla, tá? Eu posso ir para a estrutura de redes, eu posso para a área de programação, eu posso para manutenção de computadores. Então, eu tenho uma variedade muito grande, né, dentro da área de tecnologia. Primeiro, tentar entender para ver qual curso eu me encaixo também. Não adianta eu falar, eu vou fazer redes e eu perceber que eu gosto de programação. Tá? Eu vou fazer programação e perceber que eu gosto de manutenção. Então, assim, são várias áreas. Então, a primeira coisa é tentar entender. Segundo, eu acho que é fazer como vocês fizeram. Tá? Ainda antes de terminar o ensino médio, ingressar num curso técnico para ver se é isso que vocês gostam, tá? E para dar um gás na carreira de vocês. Eu acho que o curso técnico ele é propulsor, tá? É um grande propulsor de entrada de mercado. Só ele vai te ajudar? Não, tá? Aí, junto ao curso técnico, depois uma faculdade, acho que tem os cursos livres aí, tem que estar aperfeiçoando, tem que estar fazendo estágio, professores, mas está difícil o estágio. Se vocês perceberem, a maioria das empresas pede vaga pleno, então eles querem um profissional já capacitado, tá? Legal, vou fazer um trabalho voluntário, vou tentar ingressar na área de alguma forma, tá?
Então, eu preciso ter uma experiência dentro do mercado. Tem um evento que eu achei na internet um pouco tempo atrás, que eu vi num vídeo, era um evento era como se fosse uma convenção de programadores, onde todos eles se juntavam e durava, tipo, dias, 2 dias, ou até uma semana, se fosse o caso. Mas eles pegavam um projeto e um grupo de programadores ia produzir esse projeto. Isso entendeu? não é o Hackathon? Tem o Hackathon, tem outros, a Microsoft a Microsoft tem projetos só para mulheres, tá? Então é bem interessante, programação só para mulheres, tem vários, tem algumas empresas que estão dando treinamento já para pegar os melhores para poder contratar, então está tendo muita coisa legal. Mas eu acho que assim, eu acho que a grande pegada para entrar em tecnologia é estar o tempo todo se atualizando. Assim como na área do Fernando, que é publicidade, hoje precisa estar atualizando. Mas tem área que ainda é muito tradicional, sabe? Por mais que você se atualize, a maneira de você correr atrás da informação ela é diferente. Tá? Na hora que você vai para o advogado, ele precisa estar atualizado, ele precisa conhecer as novas leis, mas não é todo momento, não é todo dia não que moderniza muda a lei. tão rápido assim. Né? E a tecnologia ela é uma área de teste, né? Ela é diferente de uma área de administração, por exemplo, que eu consigo ler, entender aquela proposta e desenvolver um processo mais teórico. Na tecnologia ela é prática. Tá? Então, quando vocês vão para a tecnologia, eu vou trabalhar com desenvolvimento, eu vou trabalhar com metodologia ágil. O que é metodologia ágil? É reunião que o cara não senta, ele é 15 minutos em pé ali para fazer aquela reunião rápida do início do dia, para distribuir a tarefa para cada um e saber o que foi produzido no dia anterior. Então, assim, é fazer um mapeamento. Então, é tudo muito rápido, tá? Eu falei que uma hora vai estourar tudo isso aí num bug, porque imagina que hoje não se documenta nada. Tá? Então, eu desenvolvo o software, não tem documentação de nada, é tudo na prática. Por enquanto, agora tem a inteligência artificial que vai ajudar nisso, né? Ela vai ouvir você falando, ela vai escrever. Ela vai documentar e ver um passo a passo. Tem empresas que não tem código comentado, é um detalhe muito grande. Eu vou lá, comento o código, porque se eu sair, o cara vai pegar aquilo ali, pelo menos vai ver o que está comentado, né? A proposta ali. Mas tem empresas que não tem. Então, assim... eu acho que a tecnologia ela é uma membrana muito ativa e muito prática. Então, a pessoa precisa estar atualizando e precisa conhecer. Tá? Então, assim, não pare de estudar, entre no curso técnico, saia do curso técnico, vão direto para uma faculdade. Então, não adianta falar, eu vou dar uma pausa de 1 ano, 2 anos, porque a gente vê muito isso daí. Perdeu o bonde. Não vai voltar para a faculdade. Não vai. Se voltar, vai voltar muito atrás. Tá? Eu ainda sou de uma concepção antiga que é fazer um curso técnico, terminar o ensino médio junto e já entrar numa faculdade. Tá? Se der essa pausa ela pode ser uma pausa curta para algumas pessoas que conseguem fazer essa gestão, mas muita gente não consegue. Então, essa pausa vai puxar um emprego e esse emprego não vai dar espaço para poder entrar numa faculdade, porque tem empresa que você entra hoje de manhã, amanhã você tem que trabalhar tarde e noite e aí você nunca vai conseguir espaço aí para fazer uma faculdade. Então, é o tempo todo estar estudando, estar se atualizando e fazer cursos livres, tá? E está buscando eventos para poder participar. Acho que isso é o futuro da tecnologia, não. Eu acho que é o presente, tá? É o caminho da tecnologia. Muito bom. Voltando no negócio da linguagem C que você falou, que é a mais usada. Aquele assunto do aluno, lembra, né? O aluno que não gostou, o professor falou que ia usar a linguagem C, que é a mais usada. Aí, o que ele falou mesmo? Eu lembro. Sim. Ele falou que ia usar Python. Ele queria usar Python. Ele falou meio bravo no primeiro dia. É que eu não tava nesse dia, eu nunca vi o rosto dele, na verdade. Então, ele falou que eu queria usar Python, falou meio bravo. Só isso, e continuou lá. Aí depois, no outro dia, ele nunca mais apareceu. Então, esse é o detalhe, tá? Por exemplo, a turma não mede um pouquinho a concepção da aprendizagem, ela é diferente da estrutura de mercado. Porque no mercado, quando você vai para o mercado, você vai se especializar em uma tecnologia. Tá? Você pode até ter noção de outras tecnologias, mas você vai se tornar bom em uma, você vai trabalhar com aquela tecnologia. Tá? E aí, conforme você vai trabalhando, você vai se atualizando. Quando você entra numa área acadêmica, a proposta é você conhecer as tecnologias. Tá? Quando você vai lá para
para linguagem algorítmica. Então, você está começando a aprender a desenvolver algoritmo. Tá? Algoritmo? O que significa? Algoritmo é a maneira de pensar para você programar. Ok. Tá? Então, um passo a passo ali que você vai ter para pensar, para entender como que funciona o pensamento lógico, computacional, para depois desenvolver sistemas. Tá? Uhum. E quando você está na estrutura de algoritmo, quando o professor insere uma linguagem de programação, ele tenta inserir uma linguagem mais próximo daquele modelo algorítmico. Tá? E o Python ele não é tão próximo. O Python ele é uma linguagem muito simples, muito fácil, mas, porém, ela se destoa das outras linguagens. Tá? A maneira de desenvolver ela é diferente de desenvolver um Java, desenvolver um C#, desenvolver um C++, ela é diferente. Tá? E se você insere ela naquele contexto inicial, o aluno já percebe que ela é muito fácil. Aí ele não vai querer aprender as outras, porque ela é diferente, ela é fácil, porém, ela é uma linguagem que ela tem um perfil já direcionado. É uma linguagem muito mais para quem trabalha com análise de dados, utilizando banco de dados. Sempre melhor começar a aprender pelo básico. Você aprende... É o que eu falo, se você consegue aprender um C#, aprender um C++, aprender um PHP, aprender um Java, se você conseguir chegar nessa qualquer outra linguagem... Vai embora, né? Vai embora. Você consegue desenvolver qualquer outra. E se você não entender o PHP nada, assim, o que dá? Você só não é bom mesmo. Tem outras linguagens. Você vai estruturar outras linguagens, vai para o C#, vai tentar entender C#, vai tentar entender Java. O mercado, gente, ele tem mercado... Eu estava olhando, já está voltando a ter vagas para COBOL, que é uma linguagem lá da época do Fernando, quando o Fernando nasceu. Eu não queria falar da que é mais velha. Sabe, eu sou bem mais novinho que o Fernando. Fernando, quando ele nasceu, já existiu o COBOL. Por que o senhor não reprova ele, não eu? Então, para você, é uma linguagem muito antiga. Ela é uma linguagem estruturada. Ela é mais parecida com o algoritmo do que com as outras linguagens de programação. Mas, para vocês terem uma noção, tem mercado para tudo. O banco usa COBOL ainda, não é? Banco utiliza. Por incrível que pareça... quando eu saí, que eu prestava serviço para banco, já estava começando a querer trazer mais a linguagem Java para o banco e tirar as telas pretas, aquelas telas CACs que eles chamavam. Tá? E aí eu descubro esses tempos agora que ainda se utiliza isso, gente. Doideira, daqui a pouco a gente está voltando para o disquete. Exatamente. Eu lembro que ainda estava conversando, não sei com quem, que eles estão utilizando o COBOL. E ainda se utiliza o Excel, porque na minha época se utilizava o Excel para fazer análise de dados. Então, você extraía os dados do banco, fazia os gráficos ali para ver o que estava de produção, o que não estava. Produção em banco é quanto eles estão vendendo de empréstimo, quanto que eles estão vendendo de cartão de crédito. Tá? E fazer análise dos dados, isso daí, para verificar o que você ia... Eles não usam porque eles não mudam, porque é mais seguro, já está pronto, já está funcionando. É porque ainda é eficiente. Uma vez eu fui num bazar e eu vi que tinha disquete vendendo. Eu nem sabia que fabricava disquete ainda. Aí a moça me explicou, eu moro em São Bernardo, que o pessoal da Volkswagen ia lá de vez em quando para comprar o disquete, porque tinha robô na fábrica que só funcionava com disquete. Porque ainda é eficiente. Funciona ainda. Porque funciona. E o custo de implantar um produto novo é muito alto. Né? Porque, assim, na tecnologia, vocês imaginam assim, eu contratei você e tô lá programando. Tá? Ele vai desenvolver um produto. Não é assim. Tá? Então, tem toda uma estrutura. Primeiro, os profissionais são caros, não são baratos. Tá? Segundo, você tem todo um esquema, não é da noite para o dia que você desenvolve um produto. Tá? Não é o que aconteceu, por exemplo, com o Pix. O Pix desenvolveram ali em 6 meses, mas isso é uma exceção e é uma exigência do governo. Tá? O banco, a partir do momento que o governo criou o Pix, ele tem prazo para colocar no ar. Então, não é assim, eu não vou colocar. Mas se o produto dele está funcionando para fazer a gestão dele... e funciona de uma maneira eficiente, porque eu vou tirar aquele produto do ar. Eu posso até estar estudando outros produtos e fazendo testes, mas enquanto eu não consigo um produto com tal eficiência, dificilmente ele tira do ar. Tá? É isso aí. E a última pergunta para finalizar é para o Will, que
Se você fez algum curso antes da ETEC? Não, pior que não. Eu queria fazer, eu acho que era em 2018, 2017, mais ou menos. Eu ia fazer um curso na Saga. Sabe o que é? Na Saga? Na Saga. Uma escola de cursos, não é? É uma escola de informática, desenvolvimento de jogos, na verdade. De jogos? De jogos, lá em Santa Amaro. E 2 colegas meus, um deles que foi quem me acompanhou nessa jornada de tecnologia, foi ele que a gente foi junto naquele campeonato de robô e tudo mais, e mais outro colega meu, nós dois a gente ia fazer os 3 na Saga, porém, pelo horário, ia ficar muito ruim para eu fazer o curso que eu queria. E o único curso que sobrou era... Eu não lembro se era design gráfico, não era nem design gráfico, não era nem isso. Era modelagem 3D, onde você fazia a modelagem do bichinho. Mas era um negócio tão chato e eu não estava com o mínimo de interesse. Eu queria parar e desenvolver o jogo. Não queria fazer o bichinho ali, entendeu? Eu queria deixar isso para outra pessoa. E aí, quando eu vi que o único curso ia ser meio paia e eu não queria fazer, eu falei, não, deixa para depois. E aí, o primeiro curso de verdade que eu tive foi esse aqui. O resto foi tudo estudado por fora, na escola que eu estudava e tudo mais. Apenas. Tinha que ser igual todo mundo lá que faz um curso de inglês e já era. Faz um ano e não aprende nada. Nada. Então, agora vamos para a nossa caixa misteriosa? Acabou, então? Sim. Então, vamos para a nossa caixa misteriosa. Com a nossa querida assistente de produção, Milene. O que eu faço com essa caixa misteriosa? A gente vai abrir. Quem ganhou a quem caixa viu o misteriosa foi a Joyce. E ela não tá aqui, então acho que a gente pode abrir no lugar dela, certo? Calma, e pra quem não viu no sorteio, foi no TikTok. Provavelmente Sim. vai estar na descrição, né? Isso, provavelmente. Eu espero. Sim. Posso abrir? Pode? Que ela, bom, ela já tá perto da câmera. Tem que rufar os tambores? Tá, 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 tá. Mentira, se cai tudo aqui, ó. É. É melhor deixar sem bater no... Agora eu entendi por que o Galvão falou que gastou dinheiro. Vamos ver, vamos lá, vamos lá. Talvez ela não receba, viu, Joyce? Que bom que a Joyce não veio. Eu vou falar a mesma coisa que o Fernando falou quando foi sortear. Não tava aqui, perdeu. Perdeu. Aliás, Paulo, você, você Paulo. ia ganhar isso daqui. Só que Eu- você não tava aqui ontem. Oh, meu Deus. Você não Mas tava no é, TikTok. dançou. Infelizmente. Que coisa, hein? Bom, é isso, galera. Ah, tem mais uma coisa. Tem a dica da semana. É a dica da semana, que alguns prepararam. Então, quem vai falar a dica da semana primeiro? Eu posso começar. Então vai. Qual é a sua dica, A Tiffany? minha dica é para quem gosta de TI ou quer começar. Mimo é um aplicativo que lá vai ter HTML, CSS, JavaScript e, vai ser bem do basiquinho. Ele vai te ensinar, ele é tipo um Duolingo, só que com linguagens. É bem legal para quem gosta e quer começar, ou até mesmo para ser para você estudar assim, no dia a dia, é ótimo. Eu indico bastante. Show de bola. Will, você tem alguma dica da semana hoje? Eu tenho uma dica mais pessoal mesmo, para quem gosta de ler livros. Eu sou evangélico e eu leio muito a Bíblia. Só que eu não estou querendo usar esse momento não para pregar nem nada do gênero, mas sim como uma recomendação pessoal. Leiam a Bíblia como um livro filosófico, como ficção. Dá para ler como ficção. Vocês têm que saber ler um livro de ficção primeiramente, né? Tem muita gente que não lê nada. Começa por aí, que é muito legal. Dá para você ler de inúmeras formas, dá para você ler várias vezes. Com o tempo você vai entendendo mais coisas. Mais coisas e mais coisas. Então, fica aí de recomendação. Leiam a Bíblia. Beleza, muito bom. Paulo, tem alguma aí? Tem alguma dica da semana? Dica não, mas leiam, gente. Só no TikTok não dá para aprender. 15 segundinhos, 30 segundinhos não é modelo de aprendizagem. Então tem que ler, tá? Leiam bastante, tá? Peguem gosto pela leitura. Acho que isso é Falando nessa de importante. só ver TikTok e não aprender, eu posso explanar uma pessoa? Será? A do botão lá de ver as respostas? Eu tinha um TikTok de 15 segundos que dava pra colocar pra ver as respostas. E não deu certo. porque Resposta de quê? Um negócio aí, não lembro. Ah, tinham passado. tá. Você viu? Perguntaram você? Eu sei. Quando tem aqueles questionários do Forms, não vou explanar nome de ninguém, mas nos questionários dos Forms, como o site ele é feito em HTML, CSS, em linguagem de programação, e a gente está mexendo com isso, dá para ter uma opção no próprio Google de a gente inspecionar o site, para a gente ver o código dele, entendeu?
como o código do front-end, aliás, tá? O back-end ele fica mais invisível. Mas dá para você ter acesso a esse código. E no TikTok tem alguns vídeos que você coloca um comando específico onde ele aparece. Antes de tentar fazer esse tipo de coisa, eu pesquisei. Ele aparece a resposta? E aparece a resposta, isso. Desgrama! Eu tenho um monte de prova! É porque ela não tem um processo por trás. No próprio desenho ele já coloca a resposta, por isso que aparece. Só que antes de tentar fazer isso, eu procurei atrás para saber como que isso realmente funciona e o que a pessoa está fazendo ali. O que ela realmente faz é usar um comando que faz aparecer a resposta. Porém, se a resposta for feita no front-end, funciona. Só que normalmente não é. O Forms ele faz você colocar essa resposta correta só no back-end. Então você não tem acesso a essa resposta. Esse negócio é fake. Não funciona. As grandes empresas é tudo código oculto, gente. Sim. Não tem código. Vocês não imaginam que vocês vão pegar um Classroom da Google, um Forms da Google, formulários da Microsoft. E burlar. Gente, desculpa, mas são equipes gigantes de desenvolvimento ali. Porque eu já dei um monte de prova aí. Detalhes. Pelo Forms. Eles olham no Fernando detalhe. quase acabando com Forms. Pelo que eu sei, há um tempo atrás o sistema ele não era tão avançado, então sim, eu acho que funcionava. Mas aí teria que fazer uma pesquisa um pouquinho mais apurada para ter certeza dessa informação. Mas eu acho que há um tempo atrás isso realmente funcionava. Cerca de, 10 anos? Não sei nem se tinha forma. Eu acho que o grande detalhe é o fake, né? A galera fica tão fissurada no TikTok, Kawaii, Instagram e não busca informação. É verdade. Não busca informação. Por isso que eu falei que a questão da leitura é importante. Legal, vi uma reportagem tal. Posso até olhar lá no TikTok, surgiu, alguém está comentando. Deixa eu buscar se essa informação é verdadeira. Mas as pessoas não buscam. Aquilo se torna verdade, vai implodindo de uma forma que vira aquelas... É o que diz. Se está na internet, é verdade. Bom, quer essa dica da semana? A minha dica da semana? Ai, tem tanta coisa. Mas eu vou falar do aplicativo Remini, que a gente usou para fazer a foto com inteligência artificial do Paulo e do Wilson. Porque eles não tinham uma foto legal na hora, estava muito complicado. Então a gente tirou uma foto na hora e a gente fez uma foto, ficou bem bonita, inclusive, né? As fotos de terno e tudo mais. E o Remini, só que tem um segredinho, o Remini é caro. Custa acho que uns R$42 por semana. É caro. Porém, ele te dá 7 dias para você testar. Então, o que você faz? Você vai lá e põe o seu cartão de crédito e logo em seguida você já vai lá no aplicativo do iPhone ou do Android e já cancela a compra. E aí você fica com 7 dias para você brincar à vontade. Graças a isso a gente conseguiu. Uso, né? Às vezes a gente fala é caro, mas uma pessoa que usa todo dia, que às vezes não é tão caro. Não, assim, aí vale a pena. Né? Se você trabalha com isso, vale a pena, super pago. Fica até barato, né? Essa é a diquinha da semana. E você, João? Do dia? Você tem diquinha? Fazer festa, né? Comprar salgado no Massa Finas 2. Massa Finas 2, 35% do salgado e 40% do salgado assado. Muito bom. Decoração para casa também. Rotary Mix, que nos forneceu essas canecas incríveis e maravilhosas. E aliás, muito bom mesmo esse salgado. Eu esqueci o nome agora também. Do quê? Petisqueira. Petisqueira. Forneceu também a petisqueira. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. Gente, então é isso, né? Temos um podcast? Temos um podcast. Muito bom, galera. Valeu, até a próxima! Uhul!